Lula está mais próximo de ser derrotado por WO do que ser derrotado nas urnas em 2026. É isso mesmo. O Molusco, assim como eu já antecipei para vocês, em maio de 2024, pode desistir das eleições. E isso vai ser jogado nas costas de alguém. Não só a candidatura, porque alguém tem que assumir a bomba para tentar salvar o regime lulista e o PT. Lula estaria também cada vez mais próximo de ser o Biden brasileiro, Joe Biden brasileiro, e de uma forma literal. A ala do PT defende que Lula trabalhe construção de sucessor já para 2026. Ideia vem ganhando espaço em rodas mais alinhadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Depois, no desespero, porque ele sabe que com todos esses escândalos do INSS, do Banco Master, das estatais, enfim, de uma série de casos de corrupção do governo dele, se entrar Flávio Bolsonaro no governo, tudo isso vai ser revirado, vai ser descoberto e os responsáveis vão para a cadeia. Então, ele se obrigou a voltar ao jogo. Porém, o que eles não esperavam era uma desaprovação de 61% de Lula, a maior nos últimos 2 anos e a maior da história do Brasil. Nunca um presidente em exercício foi tão desaprovado dessa forma aqui. Os tempos, o PT já entendeu que é impossível Lula vencer as eleições. E aí nós vemos o seguinte: PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa. Debate interno sobre sucessão ganha força diante da alta rejeição do presidente e do avanço de Flávio Bolsonaro nas... Oi amigos, tudo bem? Aqui é Maurílio. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, curte nosso vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, fiquem todos com Deus. E eles começam a discutir 2 nomes para concorrer. O primeiro é o poste de sempre, Fernando Haddad. Fernando Haddad seria aquele candidato natural, é o petista que foi doutrinado desde a faculdade. Então, eles precisam de alguém que seja um capacho completo do partido e do Lula, enquanto Lula estiver vivo. Alguém que seja no estilo Dilma, burro o suficiente para não tomar iniciativa própria, não ter capacidade de tomar o poder, só que não tão burro quanto a Dilma, que acabe relevando o impeachment por causa de pedalada fiscal, entendeu? É uma média, assim, tem que ser burro, mas não tão burro assim, é por aí. E aí o PT está analisando dois nomes aqui, Fernando Haddad e Camilo Santana. Camilo Santana, que foi governador do Ceará, que foi parceiro lá do Ciro Gomes e tudo mais, e agora eles entendem ele como um nome talvez menos atrelado às sujeiras todas do PT. O Lauro Jardim conta para nós. As pesquisas mostrando queda ou estagnação de Lula na corrida eleitoral levaram a pelo menos uma consequência. Há bancos na Faria Lima que, como teste, encomendaram pesquisas com Fernando Haddad no lugar de Lula. O resultado foi positivo para o ex-ministro. Uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele como em Lula. Quer dizer, não é uma questão do Haddad ser melhor ou do Haddad ter mais votos do Lula. A questão é que eles acham que o Haddad não é considerado tão corrupto quanto Lula. E agora, os últimos 2 que sobraram, o MDB e o PSD, estão fora da coligação de Lula. Isso daqui, pessoal, é terrível para o PT. Sabe por quê? O PT, seja para governos de estado ou seja no governo federal, nunca venceu uma eleição sem o apoio do Centrão. Como o PL se tornou o partido com o maior número de votos no país? Estratégia fez sigla de Bolsonaro receber 15,7 milhões de votos no primeiro turno, 11 milhões a mais
do que há 4 anos. Então, o que eu quero chegar nesse ponto? Além do Lula ter perdido, está com a reputação quebrada e tudo mais, ele perdeu o Centrão. Por que o Centrão é importante? O Centrão unido, todos os partidos do Centrão juntos, eles têm o maior número de prefeituras e de vereadores do Brasil. O PT simplesmente derreteu. O PT hoje não tem prefeitos em 7 estados do Brasil. Sabe o que é isso? 7 estados do Brasil não tem prefeito do PT. O PT perdeu todas as grandes cidades do Brasil. O PT hoje se resume a pequenas cidades do Nordeste e uma ou outra cidade espalhada pelo Brasil. É um dos menores partidos hoje em termos de eleitores e em números de reais também de prefeituras. Os 2 maiores donos de prefeituras, vamos chamar assim, são o PSD, do Kassab, que acabou de abandonar o Lula, e o PL. O MDB também é forte nesse ponto municipalista, tá? Já foi muito mais, hoje perdeu bastante espaço e também abandonou o Lula. Então, o MDB e o PSD são os principais partidos de base da esquerda e eles abandonaram o Lula. Já o PL tem o maior número de votos do país, está aqui, ó. PL fica em primeiro lugar em votos para prefeito, com 15,7 milhões. Ou seja, nós temos o maior número de prefeituras e o maior número de eleitores somando essas prefeituras. Na verdade, o maior número de prefeituras ficou com o PSD, né? Mas ele tem prefeituras menores do que as do PL. Então, isso tudo aqui, olha, vai mostrando para o PT que o PT não tem chance. PL desponta como maior bancada da Câmara, seguido pela federação liderada pelo PT. O PT tinha 67 deputados, e a soma, né? 80 contando a federação inteira e 99 para o PL. Só que agora o PL aumentou para 101 deputados. 101 deputados federais, antes de começar as eleições. A previsão é que depois dessas eleições o PL tenha algo em torno pelo menos de 130 deputados, mas pode chegar até a mais do que isso. Então, o PL é o maior partido, vai ser o PL que vai ter o maior número de senadores, já tem o maior número de eleitores no Brasil, e o Lula sabe que está completamente destruído. Lula ativa o modo desespero. Então, o que é o modo desespero? Lula começa a usar a máquina pública para tentar ganhar votos. Luz de graça, gás de graça, não sei o que de graça, aumenta a Bolsa Família, faz não sei o que, Só que isso não está funcionando. A população aprendeu uma coisa, tudo bem, o governo está me dando gás de graça, está me dando luz, está me dando Bolsa Família, obrigado governo, mas o Bolsonaro também me dava tudo isso. E agora está mandando um recado para o Lula. Lula, vai dando tudo de graça aí, mas nós não vamos votar em você. E aí começa a discussão sobre o estado mental do Lula, né? Porque o Lula anda falando besteira o tempo todo, trocando o nome da Dilma Rousseff por uma deputada que já morreu não sei faz quanto tempo, trocando o nome da Janja pela Marisa. Isso é perigoso, inclusive. Isso é perigoso. Falando um monte de besteira, dizendo que a corrupção e o crime organizado venceu, sei lá, um monte de asneira, um monte de bobagens, né? E isso começa a despertar a dúvida das pessoas sobre a sanidade do Lula. Tá aqui, olha. Agência internacional compara Lula a Biden. Bloomberg faz paralelo entre as atitudes do petista e as do ex-presidente dos Estados Unidos. CNN, os inescapáveis paralelos entre Lula e Biden. Olhar a derrocada política e eleitoral de Joe Biden parece alinhar com vários dos problemas que o presidente Lula está enfrentando, naquilo que pode ser o seu pior momento da vida política. E aqui, na Bloomberg, homem do passado. Olha, Bloomberg chamando Lula de homem do passado. Lula encara desgaste político e se arrisca a repetir erro de Biden.
Apesar de um terceiro mandato marcado por ganhos reais, aqui vem um monte de besteira que os caras tiraram do IBGE, né? Ganhos reais de renda, ganhou R$100 e aumentou 500 as coisas. Desemprego em mínima recorde, redução da pobreza. Onde que reduziu a pobreza? Só nos dados do IBGE. Presidente já não é o favorito para vencer as eleições e talvez precise considerar desistir da candidatura antes do prazo final de registro, em agosto. Então tá aqui, olha. Presidente, a Bloomberg falando, uma agência internacional, presidente já não é o favorito para vencer as eleições e talvez precise considerar desistir da candidatura antes do prazo final de registro em agosto. Ou seja, Lula não é o Joe Biden apenas no fato de ser senil, mas também no fato de que pode deixar uma Kamala Harris para concorrer com Flávio Bolsonaro nesse ano. Uma pessoa, provavelmente, que não tem nome suficiente, assim como os candidatos da terceira via, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, não vai ter nenhum nome da esquerda para brigar com Flávio Bolsonaro, e ainda por cima, trazendo junto, mesmo sendo um outro nome paralelo, trazendo junto todo o espólio aí do Lula, todo o fracasso do seu governo do PT, que vai ser atribuído a qualquer candidato que tentar concorrer no lugar dele. Olha, vou te falar, meus amigos, eu estou bem empolgado para esse ano. Só eu não, cara. Todo mundo com quem eu converso, eu nunca vi tanto otimismo e tanta empolgação do pessoal da política, dos bastidores da política, os deputados que eu converso, senadores, enfim, políticos aí de todas as áreas. Eu nunca vi tanto otimismo para a eleição de um presidente de direita como nós temos esse ano. Porém, eu quero deixar uma mensagem. Nós não podemos relaxar. Não podemos ficar contando vitória antes do tempo, não podemos deixar de fazer a nossa parte. Se a gente deixar de fazer a nossa parte, meu amigo, daí não vai acontecer, tá? 2022 nós perdemos as eleições porque teve a maior evasão nas eleições de toda a história. E cada um que está me ouvindo aqui, inclusive, vou deixar esse recado para você, ó. Você aí, eu sei que você não foi votar, tá? Você que não foi votar, você é responsável por Lula estar ali durante 4 anos destruindo o Brasil. Então vamos fingir que a gente não sabe que você fez isso, que você fez essa cagadinha, e dessa vez você finge que não aconteceu nada e vai lá e mostra que você sabe o que tem que ser feito. Vai lá e faz a sua parte, beleza? Abraço e nos vemos no próximo vídeo.